Em abril de 84, a ditadura militar completou 20 anos. Eu tinha 16. O AI-5 também. Quase uma condenação isso. Uma geração inteira condenada ao silêncio, à ignorância. Na escola não se falava de política. Era proibido. Em casa, também não. Era melhor não falar. Mas, pra gente sempre tinha sido assim. Liberdade era coisa que se aprendia a manter nas entrelinhas. No máximo escrita atrás de uma porta de banheiro. Quando vi pela TV a multidão no comício das diretas, me empolguei, como qualquer adolescente se empolga quando vê agrupamento. 1 milhão de pessoas, imperdível. Eu, os irmãos, os amigos, pegamos o metrô para Candelária. Com certeza esses que levantaram aí as mãos nunca votaram para presidente, tô certo ou tô errado? Quem nunca votou para presidente, levanta a mão. Saindo do trem, comecei a ouvir os alto-falantes ecoando o discurso do palanque dentro da estação. Quando emergi do buraco do metrô, um mar de gente tomava Presidente Vargas e vibrava de um jeito que eu só tinha visto em jogo de futebol no Maracanã. São só os jovens que estão conosco. Aqui está um senhor de 90 anos, Sobral Pinto. Quero falar à nação brasileira. Nos alto-falantes, a voz que eu ouvia era a voz do meu avô. Dar a sua cidadania através do voto. Quero falar à nação brasileira através desta multidão de 1 milhão de conterrâneos meus. Nós queremos que se restaure no Brasil o preceito do artigo 1º, parágrafo 1º da Constituição Federal. Todo poder emana do povo e em seu nome deve de ser exercido. Foi nesse momento que comecei a me dar conta da dimensão de Sobral Pinto. Esta é a minha mensagem, este é o meu desejo, este é o meu propósito. Doutor Sobral, como é que estão os direitos humanos hoje no Brasil? Bom, estão melhores. Não estão ainda completamente respeitados, porque enquanto houver ditadura militar, há perigo para os direitos humanos. Ainda há? Ainda é evidente. Está um general na presidência da República, nós estamos ameaçados de uma eleição indireta, com candidatos que positivamente não representam a opinião pública, e esta eleição indireta está sendo mantida pela ditadura militar. O senhor tem esperança nas diretas, doutor Sobral? É claro que sim. Se não tivesse esperança, eu não estaria lutando por elas, como eu estou lutando. Mais 20 anos se passaram. E se a gente olhasse em volta, já não via nenhum vestígio de Sobral. As pessoas se atropelando na rua, um monte de manchetes absurdas todo dia no jornal. E apesar de tudo, a sensação era de dormência. Pior ainda, eu acho, que os tempos de censura. Era um tempo de cinismo. E foi me faltando aquela figura do homem sozinho, de chapéu e terno preto, sempre na contramão das coisas tortas. Eu sabia que continuava não sabendo de nada, como a maioria das pessoas. Foi então que resolvi procurar por Sobral. E em 1999, eu estava fazendo uma pesquisa para uma tese de mestrado. E a pesquisa era sobre o julgamento de presos políticos durante a República. Então, eu fui ao Superior Tribunal Militar em busca dos autos. Lá estão arquivados. A primeira coisa que eu fiz, eu procurei imediatamente nessas pautas uma sustentação do Sobral Pinto. Então, quando eu comecei a acessar, eu percebi que era a primeira vez que alguém acessava. Eu percebi que aquilo não ia se operar por muito tempo. Diante disso, eu resolvi preservar o material. Fiz uma cópia da fita que tinha o Sobral Pinto. Essa fita eu escondi
no tribunal, atrás da própria fenda que existe do vaso sanitário. Coloquei ali aquela fita. E quando, efetivamente, escutaram a sustentação de Sobral Pinto denunciando tortura, o meu material de pesquisa todo que estava à mostra foi apreendido, a pasta foi arrebentada para reter as fitas que ainda estavam lá. Quando eu saí da sala, depois de ser revistado, não mais prestaram atenção em mim. Então eu fui ao banheiro, peguei a fita que estava lá e desci com ela e fui embora. Vim para o Rio de Janeiro imediatamente. Fui direto para o aeroporto e vim para o Rio de Janeiro. As fitas, as que sobreviveram, vamos dizer, à busca e apreensão, estão num arquivo aqui dentro do escritório. Um arquivo protegido. A sensação emocional quando eu descobri esse material, quando o gravador começou a tocar a sustentação de Sobral, é algo indescritível. Tem a palavra o doutor Sobral Pinto. E em relação ao Oswaldo Pacheco, não há prova nenhuma prova colhida em juízo. Condenar alguém com base apenas nessa confissão arrancada, e a prova disso, esse homem apareceu em juízo ainda cheio de equimoses. Apareceu em juízo com feridas impressionantes. Então, quem é que fez essas equimoses? Quem é que praticou essas torturas? Esse homem preso de incomunicável. Não é possível que Vossas Excelências possam aceitar essa afirmação numa confissão arrancada nessas condições como sendo prova. Não, senhor juiz. Não é possível que isso continue a perdurar nesse país. Sobral significou, durante a ditadura, a salvação de algumas vidas. Ele representava para o Brasil, na época, a ideia de ser, digamos assim, uma garantia da existência da lei, uma garantia da existência do direito. Ele era uma própria encarnação do direito. Na Índia tem uma figura chamada Dharmaraj, que é o Deus da Justiça. Ele é, digamos assim, quase que uma manifestação dessa divindade da justiça. Tem um episódio muito interessante da vida do papai, que aconteceu em Além Paraíba, onde ele morava. Uma desavença entre dois jovens e que um matou o outro, mas matou em legítima defesa. E meu pai estava no jardim, junto com a minha avó, e quando ele viu esse jovem ser arrastado por policiais e se apanhando, e o papai ficou indignado. Começou a gritar com os policiais que parassem de bater, e ele diz que neste dia, né, ele
foi mordido pelo desejo de ser um defensor da justiça. Ele agiu a vida toda dessa maneira, né? Um sujeito que é um jato de convicção, um jato de fidelidade à sua própria consciência, né? Isso é um negócio que é uma emanação de poder. Doutor Sobral Pinto, o que o senhor acha desse depoimento que foi lido hoje aqui? Eu acho que esse depoimento deve ser publicado na íntegra por toda a imprensa brasileira. E não invoquem que não tem espaço, porque quando se trata de um crime dessa gravidade, deve haver espaço em qualquer jornal que se preze. O senhor tem esperança de que os responsáveis pela tortura venham a ser punidos? Tenho esperança, eu confio na justiça e confio na vitória final do bem. Muito obrigado. Isso vai sair na íntegra? Eu espero. Tô certo. O que o senhor poderia nos dizer sobre a figura do Dr. Sobral Pinto? Dr. Sobral Pinto é um grande lutador pela liberdade em geral e respeita a opinião alheia. É de opinião de que todos os cidadãos têm o direito de defender as suas ideias, de expô-las. E é de uma grande persistência no seu cargo de defensor. Salvei minha filha, que estava com 1 ano de idade, junto com a mãe nas prisões de Berlim, porque necessitava de um certificado de paternidade. E a chefe de gabinete, uma senhora Odete, do gabinete do ministro Macedo Soares, resistiu até o último, mas ele, com a sua persistência, conseguiu levar o tabelião até a prisão para que eu pudesse assinar esse certificado. Devo a ele o ter salvado minha filha do nazismo. Eu nasci numa prisão em Berlim, né, para onde a minha mãe tinha sido deportada, né, no governo Getúlio Vargas, em 36. Né, ela foi deportada em 36 e eu nasci logo depois, em novembro de 36, nessa prisão de mulheres em Berlim. E havia uma grande dificuldade por parte da Gestapo, né, nazista, que não reconhecia a minha avó como parente, alegando isso, que não havia um documento, né, de casamento. Minha mãe, inclusive, foi avisada, né, pela Gestapo que quando eu completasse 1 ano e já não fosse desmamada, seria enviada para um asilo. Na Alemanha nazista, as crianças assim, de prisioneiros, né, eram mandadas para um asilo e no asilo perdiam um nome e viravam um número. Então, pode imaginar a preocupação da minha mãe, da família toda, né? E o papel do Dr. Sobral, então, foi muito importante porque ele conseguiu esse documento. Foi uma vitória grande, embora pela metade, né? Porque o objetivo era também libertar a minha mãe, isso não se conseguiu. Ela foi assassinada numa câmara de gás, como se sabe, né? Da campo de concentração na Alemanha. Quando houve anistia no Brasil, em 45, é que eu, a minha avó já tinha falecido, e eu vim para o Brasil pela primeira vez, junto com a minha tia Lígia. Era o Santos Dumont lotado de gente, umas 200 mil pessoas. Os cordões de isolamento que o partido tinha organizado se romperam, foi uma loucura. Eu fiquei até assustada, porque eu não estava acostumada, né? Todo mundo queria me pegar, queria beijar, queria abraçar. Havia, assim, uma comoção popular muito grande. Foi, assim, muito emocionante, realmente. Inclusive, a foto mostra como ele está emocionado. E uma das primeiras visitas que meu pai fez questão de fazer foi me levar na casa do Dr. Sobral Pinto. Conheci o Dr. Sobral, né? Ele recebeu com muita simpatia, ele, a Dona Maria José. O Dr. Sobral Pinto, inclusive, sempre que encontrava comigo, dizia que era meu segundo pai, porque ele tinha contribuído, assim, decisivamente, né, para me salvar. Realmente, aí, das garras do nazismo, né? Essa que é a expressão. Doutor Sobral, o que o senhor gostaria de ganhar de presente nesses 90 anos? Gostaria de ganhar a amizade dos meus concidadãos. Isso o senhor já tem? Não sei, não sei. Porque a única coisa que eu desejo realmente é que dê a todos a noção de uma pessoa tolerante, uma pessoa enérgica, intransigente, mas compreensiva. E
uma pessoa que adotou na vida este lema do cristianismo: odiar o pecado e amar o pecador. Na minha vida, eu tenho procurado executar esse ideal. E a prova evidente de que eu sou sincero nisso está em que eu me expus durante 8 anos perante a ditadura caudilhista do Estado Novo para restaurar a dignidade de 2 homens que estavam sendo tratados como animais e que eram Luiz Carlos Prestes e Harry Berger. Eu me expus a prisões, a incompreensões, a perseguições para restituir a estes homens a dignidade pessoal que o governo estava negando, e consegui. Neste ponto, eu me realizei. Eu consegui obter para os 2 um tratamento humano que eles não tinham até a minha intervenção. Que logo depois que eu conheci o Sobral, eu fiquei muito bem impressionado com ele. Sabe o que eu fiz? Eu fui ver o processo que deu a ele notoriedade internacional. Era o processo do Prestes e Harry Berger. O advogado Magarino Torres, grande figura, que depois foi juiz, chamou o Sobral Pinto na OAB regional aqui e disse: a OAB designou o senhor para defender o Luiz Carlos Prestes. O Sobral não discutiu nem nada, era uma determinação, uma obrigação, e foi. Agora, o Luiz Carlos Prestes não aceitou de maneira alguma ser defendido pelo Sobral Pinto. Depois que meu pai foi preso, em março de 1936, né, ele nunca quis nomear um advogado. Embora tivesse esse direito, né, porque ele sempre defendeu a ideia de que ele mesmo ia se defender. Mas, enfim, devido à insistência do Dr. Sobral Pinto, que foi nomeado advogado ex officio, né, e ele começou a ter algum contato com o Dr. Sobral Pinto, né, ele acabou concordando, né, em aceitar essa defesa. O Dr. Sobral teve vários choques aí com as autoridades, né, para conseguir realmente... Tinha períodos grandes que ele não tinha permissão para visitar, né, o preso, que era um absurdo, porque ele era advogado, devia ter acesso, né, ao preso, mas não permitiam, enfim. Ele era um combatente, sem dúvida, o Dr. Sobral Pinto. O Canepa queria impedir que eu me encontrasse com o Prestes. Ele foi posto na casa de correção com esse objetivo, para impedir as minhas visitas ao Prestes. As quintas-feiras era o dia em que eu visitava o Prestes. Então, na quinta-feira seguinte, eu levei um livro. Então, como ele não me recebeu, eu fiz a sala de espera dele, sala de leitura. E fiquei até às 5 horas da tarde. Acontece que ele resolveu fazer um concerto no gabinete dele. Então, transferiu o gabinete para a sala de espera. Na quinta-feira seguinte, eu entrei. Quando eu entrei, dei com ele. Quem autorizou o senhor a entrar? Não, aqui é a sala de espera. Eu entrei porque supunha que era a sala de espera. Ele era um homem alto, forte, ele é tenente de cavalaria, um homem atlético. Ele juntou a mão e me deu um soco. Eu abaixei, ele rodou. Quando ele rodou, eu pulei nas costas dele, eu pulei no pescoço dele. Então, ele me prendeu e resolveram, então, me dar lavrar um flagrante de desacato, de desobediência e de lesões corporais. Quando Prestes foi preso, ele foi preso lá junto com um amigo dele, um alemão chamado Harry Berger. E o Harry Berger estava em situação ainda pior. Não era brasileiro, não era capitão. Enfiaram ele no socavão de uma escada por onde subiam e desciam dezenas, centenas de soldados, policiais
da Polícia Especial do Getúlio, subia e descia. Tudo que ele ouvia do mundo lá fora era o barulho das botas, subindo e descendo. Tudo era aquela tortura permanente. E o Sobral, quando constatou estas coisas, ele pedia a situação dos dois, sobretudo a do Harry Berger, era tal que era preciso se respeitar pelo menos a lei de proteção aos animais. E pedir ao juiz que aplique a lei de proteção aos animais, porque eles são tratados pior do que qualquer animal maltratado. Você sabe quando é que ele teve a ideia, né? De fazer aquela petição. O que acontece é o seguinte, o Harry Berger estava apanhando muito, né? Estava embaixo daquela escada. E ele já tinha feito várias petições para o juiz denunciando o estado terrível que se encontrava o Berger, e o juiz não tomava providência nenhuma. Então ele abriu o jornal e viu uma matéria de um sujeito que tinha sido condenado por maltratar um cavalo. Em razão disso, ele fez petições que é uma das mais lindas petições, se não a mais linda da história da advocacia, que foi pedir que o Harry Berger fosse tratado pela Lei de Proteções dos Animais. Quando o Sobral mandou para o Prestes lá dentro, que recusava advogado, quando o Prestes recebeu a petição dele, aceitou recebê-lo e perguntou: o senhor fez essa petição? Fiz. Esta assinatura é sua? É. Então, aceito o senhor como meu advogado. A partir daí surgiu essa relação histórica do Prestes, um marxista convicto, né? Lutando pela forma marxista de convivência humana, e o Sobral lutando por uma forma cristã, católica de relações humanas. Viraram grandes amigos, embora de pensamentos diferenciados, na forma como fazer com que a busca da felicidade humana pudesse um dia se realizar, cada uma no seu caminho. Uma das características, né, da ação do Dr. Sobral, os colegas dele de hoje sabem disso, era essa integridade ética, esse respeito à justiça e ao direito. Ele só aceitava a causa na qual ele estivesse absolutamente certo da justiça, né, do seu cliente. Não era movido por remuneração, quer dizer, recusava causas milionárias, né? Chegou a fazer isso em alguns episódios. É verdade, então, que o senhor não cobra em muitos casos? Há muitos casos, muitos. E por quê? Houve época em que mais da metade do meu cachê era gratuita. Como eu não sei cobrar, nunca soube cobrar e não sei, então, para poder formar essa equipe que formei, muitos foram depois embora, então eu estabeleci com ele o seguinte: vocês me ajudam nas minhas causas, quando eu pedir. E agora eu ajudo a vocês nas causas, vocês podem ter as causas que vocês quiserem. Clientes são seus, não são meus. Eu me obrigo a prestar a vocês a assistência que vocês precisarem de mim. Como ele não recebeu honorários, ele e Dona Maria moravam no final da rua Pereira da Silva, Ladeirão, em Laranjeiras. E daí o vovô, tudo bem, logo que ele não quer honorários, vou então conseguir que o cliente pague um carro com motorista para servir a casa, né? 7 filhos, um monte de gente, Dona Maria sozinha, criando aquelas crianças, enfim, com aquele marido abnegado. Daí chegou o carro, sem o Sobral saber, na ladeira, carro com motorista, era uma coisa vitalícia para sempre, trocava de carro todo ano. Daí Sobral mandou devolver o carro. Daí chegou a Dona Maria, marcou uma hora com o vovô, viu aqui exatamente nessa sala, com essa mesa, com essa cadeira, assim, doutor Dario,
o senhor fale com Heráclito. Porque se ele devolver esse carro, eu vou junto. Porque daí é demais para mim. E as poucas vezes que ele cobrava, ele trazia o dinheiro para casa, depois que ele morreu, que nós fomos desfazer a biblioteca dele, a quantidade de dinheiro que a gente encontrava dentro dos livros, ele não tinha, assim, era uma pessoa muito mão aberta. Agora, por conta disso, era muito engraçado que, por exemplo, ele chegava, muitas vezes na hora do jantar, ele chegava em casa rindo. O que foi? Ah, eu fui comprar um sapato, aí eu entrei na loja e experimentei o sapato e tal. Aí, na hora que eu fui pagar, o senhor não é o doutor Sobral Pinto? O senhor não vai pagar o sapato. Então, com isso, ele ganhava sapato de graça. O colégio da gente, ele passava um ano sem pagar, porque não tinha dinheiro para pagar. Mas aí, imagina se a dona Laura Jacobina, que era, né, a diretora do colégio onde todos nós estudamos, se ia cobrar do papai, não cobrava. Então, um dia lá, também o dia que ele recebia uma causa, todo mundo ganhava dinheiro. Os companheiros de escritório, pagava todas as dívidas, etc. e tal, para depois continuar. E a mamãe era o contrário. A mamãe era uma pessoa super econômica e era quem segurava a casa, porque ela tinha a pensão do pai dela e a pensão do irmão. Então, quem fazia a feira muitas vezes era a mamãe e tudo mais, porque o dinheiro dele, ele não sabia nem onde é que estava, e, sabe, completamente. Às vezes, oh, meu Deus, como que eu vou pagar isto hoje? Aí a mamãe dizia, Heráclito, cobra dos seus clientes. Aqui ele passava, todos cumprimentavam, tanto o pessoal da loja de roupa, da papelaria, saíam até a porta para cumprimentar isso todos os dias. Até pela simpatia dele, né? Ele passava, ele parava, cumprimentava todos. Alguns advogados passavam no caminho, falavam com ele, chamavam de excelência, onde ele repudiava, né? Não sou excelência não, sou igual a vocês. É, isso aí, ele é um também, ó, desde a época, esse rapaz, só que no outro lado. Você falou sobre quem? Na época do Sobral Pinto. Ah, Sobral Pinto, me lembro. Ele era trabalhar naquele lado lá. Do grande jurista Sobral Pinto, né? Isso. Estava fazendo algum centenário que ele morreu? Naquela época já. Quantos anos que o Sobral morreu? Tem 15 anos. Já tem 15 anos, o grande jurista Sobral Pinto. Ele era camelô lá naquele outro lado lá. Era. Aí passou pra cá. Era o homem que defendia o Luiz Carlos Prestes, né? Isso. Na época do Getúlio, o Getúlio ia perseguindo o ministro. Bem informado. Era o cara que foi um dos maiores juristas do país. Até hoje não teve outro igual a ele. Eu via passando por aqui, era garoto. Desde garoto ficava sempre olhando aquele coroazinho passando, né? Mas eu sabia que ele era um grande brasileiro, né? Porque só tem democracia quando você tem direito, ou algumas pessoas que defendem os direitos, né? E Sobral Pinto era isso, né? Pena que ele não foi botafoguense. Era americano, né? E ele era louco por futebol, né? Ele era América, doente. Então, todas as vezes que o América perdia, era porque o juiz roubou, era porque foi falta de sorte. Ele nunca admitia que o América tivesse jogado mal. Então, ele sentava, a vitrola ficava aqui, né? Estou dizendo vitrola porque era o que a gente chamava, né? Ficava bem aqui. Então, ele sentava assim do lado, abaixava e botava o ouvido junto e ficava. Quando o América fazia qualquer coisa errada, ele dizia, maçada, não é possível, eu não vou mais assistir. E saía e ia embora lá para o escritório dele. E aí ninguém podia falar nada, porque daqui a pouco ele voltava. Aí a mamãe dizia assim, amansou? Aí era a hora que ele realmente se descontrolava, era com futebol, né? E nesse terreno, ele era passional, ele não era justo, o que eu acho que até reforça, né, toda a dimensão dele de homem justo e virtuoso, né, porque ele era de carne e osso, né, ele não era um androide da justiça. É muito interessante, né, como ele abandona todo o senso de justiça e vai para a pura paixão,
né? Quer dizer, o América perdia porque o juiz tinha roubado. Então, o jurista dizendo que o juiz roubou injustamente, ele, né, criticando o juiz de forma injusta, baseado em nada, não baseado na virtude, no direito, em valor nenhum, baseado na paixão dele pelo América, né? Muito engraçado, um homem que passou a vida convencendo os juízes porque tinha verdade dentro de si, né? No futebol, ele simplesmente, digamos assim, entrava de carrinho no juiz e não queria nem saber do senso de justiça e da verdade. Eu sempre gostei de cinema desde pequenininha e tal. E um dia me ligou a Lucia, disse, Renata, e a gente soube, a gente precisa de um lugar, nos anos 40 e tal, parará, e a gente soube que o escritório do Dr. Sobral é maravilhoso, incrível, que é só chegar lá, mas a gente não sabe nem como contactar. Será que você pode fazer esse contato? Disse, claro. Então foi meu primeiro trabalho no cinema. Fui lá, liguei, Dr. Sobral... que é Renata, neta de Dari, filha de Rafael. Minha querida, Ninha. Não, porque estou ajudando aqui num filme, e daí o filme Dona Flor, eles querem muito visitar seu escritório, e então eu queria saber se eles podem ligar, com o que eles falam. Minha filha é aquele com a Sônia Braga? Esse doutor Sobral. Mas ela está na filmagem? Porque se ela tiver, claro que pode. Então, é uma coisa, enfim, porque também essa que é santo, mas também não é, né? Ainda mostra esse humor incrível, porque essa sabedoria também vem acompanhada de muito humor, né? Sem dúvida nenhuma. E eu acho que ele tinha isso tudo na medida certa. Foi uma das pessoas mais importantes da história da República, sem dúvida nenhuma, porque ele participou de tudo e ele criou o respeito pelas cartas dele. Todo mundo temia as cartas do Sobral, e ele escrevia várias por dia, por semana, mandava para todo mundo. Mandou para mim depois de me defender. Há numerosas cartas minhas em que eu digo, não me interessa que seja ministro, que seja chefe de polícia, que seja comandante. A mim não, eu quero pessoas honradas, pessoas que cumpram o seu dever, que cumpram a lei, que sejam justas, que sejam dignas. É isso que eu quero, porque o que eu quero é que o bem comum do país seja realmente promovido e defendido. O resto não me interessa. Fui o único preso antes do golpe de 64. Eu publiquei uma circular secreta do ministro da Guerra, Jair Dantas Ribeiro, que tinha no carimbo, no envelope o carimbo sigiloso confidencial. E o doutor Sobral, ele fez um discurso brilhantíssimo, tendo como base a liberdade de imprensa, não a liberdade de Hélio Fernandes. Agora, uma semana depois, recebi uma carta do Dr. Sobral Pinto, dizendo, Hélio, eu defendi você no julgamento com toda a convicção, não há nenhuma possibilidade de eu estar errado. Agora, eu quero lembrar você que nós discordamos em muita coisa. Eu não concordo com você muitas das suas posições. A diferença do Sobral é que ele era extremamente corajoso. Os amigos de outras posições políticas que não eram as dos governos militares se afastaram dele. Ele tinha consciência desses riscos e da solidão dele, mas ele nunca deixou de falar o que ele achava que era fundamental falar. Ele fez muitas cartas, né, como todos nós sabemos, denunciando as autoridades. Ele não foi um animal domesticado, jamais. A carta que ele faz ao ministro Armando Falcão é uma carta histórica, tendo em vista que é muito contundente nas cobranças que ele faz, dando também conhecimento das providências que ele tinha tomado em relação ao sequestro e desaparecimento de Fernando. Excelentíssimo senhor ministro da Justiça, doutor Armando Falcão. Vossa Excelência é ministro da Justiça. Atente bem, Excelência, para esta posição. Ministro da Justiça. Ponha, senhor ministro, a autoridade de seu alto cargo a serviço da manutenção eficiente e intacta da própria legislação da assim chamada Revolução Brasileira. 3 de abril de 1974, Heráclito Sobral Pinto.
Doutor Sobral, a sua mulher, Dona Maria José, faz 87 anos amanhã junto com o senhor. O senhor é casado há 61 anos. Como é que o senhor vê o amor? Ah, eu vejo o amor como um sentimento que aproxima os corações e faz com que esses corações se compreendam e mutuamente se suportam. É indispensável que os dois tenham a noção de que devem se mutuamente ajudar, mutuamente se aguentar, sobretudo nas horas amargas. Nós vivemos, né, um momento aqui extremamente delicado da vida do meu pai. Ele teve uma polêmica com o Lutero Vargas e o Lutero Vargas resolveu atacá-lo, né, publicamente e invadindo a vida pessoal dele. E nesse dia, né, em julho de 1954, quando eu levantei de manhã, eu vi que estava um clima estranho dentro de casa e aí meu irmão, José Luiz, virou para mim e disse: "Você viu o que saiu no jornal?" Eu disse: "Não. Saiu no jornal que o papai teve um caso com uma mulher." Então eu me lembro assim que a sensação que eu tive assim que o mundo estava desabando, né? Meu pai, não era possível. Já casado, eu tive uma paixão que me levou a desviar-me do meu dever de esposo católico, a razão pela qual eu me demiti da Procuradoria Criminal da República. Eu achei que não tinha mais o direito de acusar ninguém depois que eu tinha tido esta atitude. Que nos idos de 1928, quando ele era Procurador Criminal da República, era o segundo posto mais importante do governo, que uma mulher que ele tinha o maior respeito se apaixonou por ele e ele se envolveu, né, com essa mulher. Aí é que eu fui saber por que ele não ia aos campos de futebol, como eu falei, por que ele não ia ao cinema. Então ele disse nessa noite, né, que ele não ia por uma autopunição, porque ele achava que, tendo traído o leito conjugal como ele traiu, que ele não tinha o direito de se divertir. Tem aqui um trechinho que ele diz: "Até ontem consegui manter os filhos na total ignorância do meu pecado escandaloso de tantos anos atrás. Antes, porém, o novo escândalo, fruto da divulgação da carta do Dr. Lutero Vargas, previ que não me seria mais possível preservá-los contra o recebimento de tão grave notícia. Resolvi, por isto, reunir na noite de ontem toda a família para, com palavras discretas, contar tudo quanto se passou. Mostrei-lhes a grandeza da mãe que tinham e que se ostentava no silêncio que guardara, pois de então até hoje nunca me disse uma palavra a respeito da minha infidelidade. E quando terminei, os filhos, com os olhos cheios de lágrimas, saltaram um só tempo no meu pescoço, cobrindo-me de beijos e dizendo-me palavras como estas: "Papai, cada vez mais temos orgulho de você. Só um homem de fibra poderia ter o procedimento que esta carta revela. A leitura desta carta aos seus filhos não é uma humilhação, é um ato de exaltação." Eu não sei, eu tinha só 17 anos, então eu não sei direito o que foi que eu pensei, entendeu? Mas eu sei que, como naquele momento, o meu pai tinha ficado mais humano, sabe? Ele tinha... Porque eu tinha o meu pai uma coisa muito idealizada, uma coisa de uma perfeição que às vezes me tolhia, às vezes me fazia me sentir muito ruim, porque eu não tinha a inteligência que ele tinha, eu não tinha a cultura que ele tinha. Então, naquele momento, é como se o meu pai, dentro de uma dignidade incrível, tivesse chegado mais perto de nós.
esse episódio que ocorreu com ele, de ter ficado com uma outra pessoa durante o casamento com a vovó, parece que durante toda a vida isso ficou registrado nele sem aquele feedback total dela, talvez da compreensão, alguma coisa nesse sentido. E, coincidentemente, quando a vovó estava internada, já um pouco antes de falecer, eu estava chegando no hospital, assim, e na porta do quarto eu dei de cara com ele. Naquele momento ele virou para mim e falou assim: meu filho, sua avó me perdoa. Eu acho que ele precisava, apesar de toda a dedicação dela a ele durante a vida toda, acho que ele precisava ouvir dela aquelas palavras de perdão. O Juscelino queria indicá-lo para ser membro do STF, Supremo Tribunal. Ele rejeitou, porque ele tinha apoiado o Juscelino e achava que aquilo podia parecer, né, uma espécie de privilégio, né? Ele era independente. Eu acho que talvez esse seja o maior valor que se possa atribuir, né, ao Sobral Pinto, é a independência. Um homem independente, é uma coisa muito rara de existir. Os militares resolveram liquidar a candidatura do Juscelino, então mandaram um ultimato ao Café Filho, dizendo que ele deveria liquidar a candidatura do Juscelino. Eu votava com a UDN. Os meus amigos todos estavam da UDN. Era Adalto, Carlos Lacerda, o Dario da Magalhães. O Carlos Lacerda me deu essa notícia. Eu entendo, eu pulo para o lado de lá. Não para defender a candidatura do Juscelino, não para defender o PSD, mas para defender o direito que o PSD tem de escolher o candidato que ele quiser, sem a intervenção petulante dos militares. Neste instante, eu vou defender o direito do Juscelino ser candidato. Mas não vou votar nele, não sou partidário dele. E assim fiz. Então, o que aconteceu? Os amigos todos se retraíram. E eu fiquei sozinho. E ele também pagou um preço, né, por ser uma pessoa indobrável, né, por ser uma pessoa fiel inexoravelmente às suas convicções, porque você desagrada muita gente, né, sendo assim. É uma pessoa que não concede, né, uma pessoa que não doura a pílula, né? Então, evidentemente que se torna desagradável e até perigoso para muita gente. Que mal fazia o senhor ter aceito o convite de Juscelino para assumir o Supremo? Mal eu tinha feito a afirmação categórica numa carta de que eu não aceitaria nada do Juscelino. Mas por quê? Porque eles afirmaram que eu estava cansado de lutar. Então eu ia ter no governo do Juscelino uma situação de grande relevo. E eu então achei que era de meu dever dizer: não, senhor, eu intervim para defender a Constituição e a eleição de um homem eleito, e não para ter vantagem. Então, se eu tendo escrito essa carta, esses dois jornalistas podiam pegar a carta e pegar na minha cara e dizer que por que é que vale a sua palavra. De abril de 64, parte da manhã, veio o exército chegando, um carro de combate atrás do outro, e na medida em que chegaram, o povo, a praça cheia, o povo aplaudiu, os tanques nesse momento voltaram os canhões contra o povo, e atrás dos tanques foram saindo soldados com fuzis de baioneta calada, expulsando o povo da praça.
Na medida em que isso começou a ser feito, o povo entendeu a virada e começou a vaiar. Na medida em que vaiava, os soldados avançavam com fuzis e aí todo mundo entendeu que o golpe estava na rua. O senhor apoiou o movimento 64. Depois disso, o senhor passou a criticá-lo. O senhor se arrependeu de ter apoiado o movimento? Eu apoiei porque eu tinha certeza de que os comunistas estavam dominando o governo. E se o governo continuasse, eles iam implantar aqui um governo comunista ou sindicalista comunista. Acontece que quando eles tomaram o governo, era para restaurar a Constituição que estava sendo ferida e arrasada pelo governo João Goulart. Daí eu apoiar o movimento. Mas uma vez os militares jogaram fora o João Goulart, eles passaram então a implantar a ditadura militar. Nesta hora então eu levantei, não é isso. Não é isso que eu quero. Então aí entrei a criticá-los. Essa aí é a razão. É porque eu fui favorável, que era para restaurar a Constituição. Como os militares, em vez de restaurar a Constituição, prosseguiram no caminho de respeito, então entrei a criticá-los e até hoje estou criticando. Eu me lembro de um dia bastante conturbado e uma noite mais ainda, né? Nós passamos a noite em claro, aguardando os acontecimentos e imaginando o que a gente poderia fazer no dia seguinte, né? E eu tinha que cuidar dos meninos, né, que eram muitos, e que tinham que ir para a escola e levar uma vida normal. Então, eu me preparei para enfrentar esse dia normal. Voltei para o palácio. Então, já estava tudo cercado, o exército tomando conta de tudo, e nem queriam me deixar entrar. Eu digo, mas eu vou entrar, eu moro aqui, então eu vou entrar e tenho que ver minhas coisas, tenho que cuidar da vida, meu marido está aí. E entrei, né? E comecei a ver como era a situação. Até que, num dado momento, né, ele foi levado. Ele saiu do palácio, foi levado e eu não sabia para onde. No dia seguinte, de manhã, pelo repórter Essa, eu fiquei sabendo que ele tinha sido levado para Fernando de Noronha, que estaria lá preso. Fui para o escritório, chego no escritório ali junto da Cinelândia na Alvrovim, encontro já pessoas cujos pais, marido e filho tinham desaparecido. Eu tomei os dados de cada um e fui direto para o DOPS, porque eram prisões políticas evidentes. Daí a pouco chega o Sobral. Sobral Pinto chegou com toda a sua verve e toda a sua glória, não conseguiu entrar no DOPS. Atravessei rapidamente a rua na medida em que ele foi saindo, desistiu de dialogar com os policiais do portão e me apresentei, que eu o conhecia, mas ele não me conhecia. E a partir daí eu fui advogado de milhares de perseguidos políticos e ele no escritório também era advogado de muita gente. A gente não tinha perspectiva, ele não sabia quando ia voltar, quando ia sair, essa situação não se resolvia. E nós passamos assim mais de um ano, né? Dentro dessa situação, o Dr. Sobral Pinto entrou com o pedido de habeas corpus, né? E, uma vez concedido o habeas corpus, ele pôde voltar de Fernando de Noronha e retomou, vamos dizer assim, a vida aqui. Mas a tendência era prendê-lo de novo, né? Então, com essa perspectiva, assim, de uma coisa instável, né, periclitante, começou-se a pensar na saída do país, né? Então, apareceu essa solução, né, de ir para a Argélia. E a gente foi. E lá ficamos vários anos. E até reunir a família toda, levou um tempo, uns 3 ou 4 anos, se não me falha a memória. O Sobral apoiou discretamente o golpe de 64
por causa do problema comunista, discretamente. Mas uma semana depois, mandou uma carta duríssima ao Castelo Branco, dizendo que ele não podia ser presidente, porque quando ele assumiu, ele era chefe do Estado-Maior do Exército, e chefe do Estado-Maior do Exército sem voto não pode assumir a presidência da República. Esse era o Sobral Pinto. Sobral Pinto era um advogado conservador. Mas do ponto jurídico, do ponto de vista da sua ética, do ponto de vista político, ele era um visionário, um revolucionário, como toda a sua prática demonstra. Se ele foi ou não conservador, isso é o secundário. O principal é que ele, né, teve e deixou isso como lição. A defesa da democracia, dos direitos individuais, dos direitos coletivos, do direito de organização, de expressão, não tem ideologia. Sobral manteve uma coerência extraordinária, né? O que é muito difícil, né, para as pessoas manterem, porque inclusive as coisas mudam. Ele acabou se transformando ele próprio numa certa instituição nacional. Tocar no Sobral Pinto era talvez mais complicado do que fechar o Congresso. Poucas horas atrás, o professor Sobral Pinto me contava uma história muito interessante que o senhor pode agora contar maiores detalhes para a gente. Ele me disse que em 64 o senhor conversava com ele, dizendo para ele sobre a ideia do senhor de se exilar. Então ele disse ao senhor, olha, José, não se exile não, porque isso aí não dura mais que 2 anos. E ele estava se queixando que esqueceu de colocar um 0 atrás do 2. Como é que foi essa história? O professor Sobral Pinto, ele fez um protesto judicial contra a minha cassação. Este foi o único protesto judicial feito em 1964. Na época, nós imprimimos 10.000 exemplares e deve ter sido a primeira manifestação pública de resistência democrática ao golpe militar. Isso, o senhor certamente se orgulha disso? Bom, não há motivo para me orgulhar. A gente não se orgulha de ter cumprido o dever. Eu cumpri um dever de cidadão e de advogado. De cidadão porque era dever de todo cidadão protestar contra uma ditadura que se instalava. E de advogado porque era um perseguido que precisava de amparo e era meu dever dar esse amparo. Houve aquele assassinato do estudante Edson Luiz. O corpo foi velado na Câmara dos Vereadores. Aí fizeram a missa na Candelária pela alma do Edson Luiz. E lá, exército, polícia tentaram impedir a chegada do povo. Na medida em que começaram a sequestrar pessoas, sequestraram 4 jovens, 2 rapazes e 2 moças, 2 irmãos, chamados Rogério e o outro Ronaldo Duarte. Eu já tinha sido indiciado em vários IPMs desde 1962. Ali, até porque eu era da Uni. Mas nesse dia que me prenderam, eu estava meio achando que eu era apenas um garoto de Ipanema, playboyzinho, que foram injustamente preso, né? Eu vivia na praia ali, jogando frescobol com aquela turma, Leila Diniz, o pessoal, os bacanas da esquerda, digamos. Então, a ideia de ser torturado era uma ideia que eu dizia, era uma coisa assim que podia acontecer com todo mundo, mas comigo... Estes 2 foram sequestrados e levados para um departamento militar do subúrbio, lá na Vila Militar. Os advogados procurados para defendê-los foram Sobral Pinto e eu. Sobral Pinto era um advogado muito importante. Muito. Era o mais importante advogado no Brasil na época. Se não fosse a intervenção dele, a nossa questão não teria tido a importância histórica que acabou tendo.
E era a primeira vez que ocorria tortura denunciada dentro de quartéis militares. Nós saímos sob juramento. Se abrir o bico, morre. Eu fugi para o interior da Bahia. Virei cangaceiro. Daí eu pirei, enlouqueci. Quando eu voltei para o Rio, eu fui internado aqui no Engenho de Dentro. O Sobral Pinto ser o meu defensor, para minha autoestima, saber que ele acreditava em mim e na minha história, depois de eu ter passado por um processo de desinformação sistemática que a tortura fez, onde eu tinha perdido todas as autorreferências, onde eu tinha me esfrangalhado completamente, na medida que uma pessoa como ele me resgata como ser humano com direitos civis, aquilo é quase uma ressurreição, entende? Eu considero o desastre do Brasil a proclamação da República pelos militares. Os militares, tendo proclamado a República, julgaram-se donos da República e nunca aceitaram não ser os donos da República. E enquanto a presidência da República e os cargos eminentes do país não voltarem para os serviços, continuar nas mãos militares, nós estaremos nesta situação terrível em que nos encontramos, de falência e de corrupção. E discutir essa história com a sociedade, voltar a discutir essa história que tinha ficado tão esquecida, vai favorecer que fique bem clara essa distinção entre um regime ditatorial, entre os prejuízos não só éticos de violação de direitos humanos, mas políticos também, a análise desse legado autoritário e a discussão do que permanece desse legado na nossa vida, na vida da nossa sociedade. Naquele período, sobretudo o período de 21 anos, é claro que você deixou lacunas, não só num Congresso, Câmara de Deputados, Senado, castrado, caçado, um tribunal, uma justiça também castrada e caçada. Então você deixou uma lacuna ética, lacuna legal, você deixou a lacuna, inclusive, o espaço vazio daqueles que fariam política e não puderam fazer. O espaço vazio de um conhecimento que os meninos, os estudantes de primeiro, segundo e terceiro grau não podiam ter. O ano de 68 pode ser dividido em duas partes. Até 13 de dezembro, né, daquele ano, o ano bissexto, aliás, em que ainda era possível, você tinha ditador, aliás, já estava no quarto ou quinto ditador, mas você tinha possibilidade de manifestação, tinha as passeatas, as assembleias. Era um momento de grande efervescência cultural e política até. Quando, então, chega esse famigerado ato institucional número 5, que cancelou todas as liberdades, né? Quer dizer, suspendeu habeas corpus, possibilidade de reunião, de expressão, realmente baixou o manto de trevas do país, né? Quando o AI-5 proibiu o habeas corpus para preso político, os advogados, incluindo o Sobral, foram muito criativos, porque, como as pessoas eram sequestradas, eles entravam com habeas corpus, que se apelidou de habeas corpus de localização, dizendo que, como não existia ainda nem o auto de prisão, nem a acusação, não existia crime político, que só poderia ser configurado após o momento de se imputar o crime. E que se o AI-5 proibia somente para crime político, até que fosse prestadas informações
da onde ele estava o preso e qual a acusação, que cabia ainda habeas corpus. Os juízes admitiam os habeas corpus, remetiam o ofício para diversos órgãos pedindo informações, e quando um órgão respondia dizendo que estava ali o preso, esse efetivamente se salvava da morte clandestina. No dia seguinte, a edição número 5, eu estava em Goiânia, na casa do Mauro Borges, ex-governador do estado. Surgiu, então, o filho dele, já à noite, dizendo: papai, prenderam o Sobral. Eu embarquei para Goiânia, onde eu ia ser paraninfo da turma de 70 bacharéis que se colavam grau naquele dia. Foi ao hotel onde eu me encontrava o diretor da faculdade. Diz que ele tinha sido procurado de manhã pelo secretário de Segurança de Goiás. Queria que o senhor indagasse do Sobral Pinto se ele vai fazer algum comentário a respeito do ato que foi ontem decretado. Então, eu queria saber, antes de eu responder, eu quero do senhor um compromisso de honra de que o que eu vou lhe dizer só ficará entre mim e o senhor. Nem a sua senhora o senhor tem o direito de comunicar. Se o senhor me der a palavra de honra, eu lhe dou a resposta. Senão, não dou resposta nenhuma. Não, eu lhe dou a palavra de honra. O senhor tem a minha palavra. Então, é evidente que eu não vou fazer nenhum comentário. Porque na hora em que eu fizer, eles apagam a luz e estragam a festa. Eu não sou nenhum insensato, mas nem que seja tranquilo. Agora, o senhor vai dizer a ele que, em hipótese nenhuma, eu consigo que alguém faça censura em discurso meu de parlamento. Nem o senhor, nem ninguém. Às 7h30, eu estava de manga de camisa, Goiânia é muito quente, um calor terrível, e de chinelo sem meia. Eu estava, quando batem na porta, eu entre. E ele então me diz: eu sou o chefe de polícia da Polícia Federal aqui de Goiás. Sou major, se eu não me engano, major Clóvis. Eu recebi ordem do presidente da República de transmitir ao senhor. E a ordem é que o senhor me deve acompanhar. Meu amigo, o presidente da República é general, o senhor é major. Então ele pode dar ordem, o senhor é militar, mas eu sou paisano. Não tenho, o presidente não me dá ordem nenhuma, e muito mesmo a ordem imbecil dessa eu não acompanho. Então o senhor se retire. Né? Não, o senhor não seja atrevido e se retire. Nesta hora ele deu a esses homens ordem de prisão. Destes 6, 4 pularam sobre mim. Então vamos, não, o senhor eu não vou, o senhor me arrasta, eu não vou. Ah, não quero me quebrar, o senhor pode quebrar, não tem importância, mas eu não vou. Então me arrastaram. O senhor se prepara que o senhor vai para Brasília. De Goiânia a Brasília são 3h30, mais ou menos, de automóvel, em boa estrada. No meio da viagem, apareceu um automóvel lá atrás com holofotes de estrada, desses holofotes fortes, né, nos acompanhando. Então eu decidi voltar a Brasília, estava em Goiânia. Eu fui ultrapassado por um carro preto. Não me lembro se era um Aeroíris ou um Opala, preto, sem placa. E dentro do carro existiam 5 pessoas. O que estava no meio atrás, pela cabeça, pelo cabelinho branco, eu vi logo que era o Sobral. E resolvi, naquela coragem imprudente dos jovens, né, resolvi perseguir o carro, para saber onde é que iam enfiar o Sobral Pinto. Afinal de contas, naquela época não era incomum as pessoas desaparecerem por atos de agentes do governo militar, e eu comecei a perseguir o carro, com meus faróis altos, para que eles não soubessem quem eu era, quanto nós éramos. Era só eu. O motorista pretextou um indício qualquer e parou o carro. Porque
aquela luz do holofote estava preocupando. Quando eles pararam, o carro parou e os holofotes se apagaram. Eles ficaram ali uns minutos, viram que o carro não andava, então resolveram continuar. Aí o carro acendeu e nos acompanhou até Brasília. E naquela noite, madrugada, eu comecei a acordar os advogados que eu conhecia, advogados amigos, né? Gente que tinha o Sobral, como eu também tinha, como um ídolo. Formou-se aquela corrente, intervimos decididamente para a soltura dele, mesmo porque o coronel, comandante desse batalhão, não aguentava mais o Sobral. Ele fazia discurso para os outros presos e os militares dizendo, não, você não pode falar contra o governo. Não, aí ele falava. E ele não tinha medo, com aquela coragem dele, ele causou uma verdadeira revolução dentro daquele batalhão. Esse fato é relatado pelo Sobral nessa entrevista que ele deu ao Pasquim em 1977. Eu fui para lá num sábado de madrugada. Na segunda-feira, o coronel mandou nos avisar que ele ia fazer uma exposição sobre os direitos dos militares de governarem o país. E foi para lá. Então ele começou dizendo que eles é que deviam, porque eles eram patriotas, eram os únicos que conheciam realmente o problema brasileiro, que estudavam na Escola Superior de Guerra, e eram realmente honestos. Então começou essa exposição, e aquilo foi me irritando. E eu, então, o senhor está inteiramente enganado, o senhor não sabe nada. Essa Escola Superior de Guerra trabalha com apostilas. Eu conheço essas apostilas. Se alguém vai estudar o problema do Brasil nessa apostila, está perdido. Quando ele disse, vamos fazer aqui uma democracia à brasileira. Aí eu interrompi, Sobral dizendo, tenha paciência, não existe democracia brasileira, existe a perua brasileira. A democracia é universal. Esse é o título da reportagem dele. Acho que... Qual foi a reação da sua senhora quando o senhor estava preso, da dona Maria? Não, ela disse que eu devia estar muito satisfeito, porque era isso que eu queria. Por volta de 1987, o jornalista Zuenir Ventura estava preparando um livro sobre o ano de 1968. Surgiu, então, uma oportunidade meio casual, que foi a minha primeira entrevista importante, que foi feita com o Sobral Pinto, sobre a prisão dele em 1968, depois da decretação do AI-5. Estávamos aqui onde a gente está, nessa casa, né? Na sala, onde um sofá que ele gostava muito de ficar, ali com um pijaminha, chinelinho. E ele começou a contar o negócio do momento da prisão. O major disse a ele que então ele estava preso, né? E ele respondeu, preso coisa nenhuma. Só que essa veemência aconteceu em 1968 e aconteceu também 20 anos depois, quando ele estava falando comigo, né? E se ele tinha sido preso aos 75 anos e já tinha sido bravo, aos 95 ele continuava bravo, né? Indignado, e com a mesma indignação ele disse isso com tanta veemência que o corpo dele ele acabou dando um chute no ar e o chinelo dele voou e passou por cima de mim, né? Uma reação assim completamente suficiente para eu olhar e falar assim, estou diante de um homem bravo. Se naquele ano fosse instituído um prêmio de bravura física e cívica, os milhares de estudantes que enfrentaram a polícia nas ruas iam ter um sério concorrente na pessoa desse jovem insubordinado chamado Heráclito Fontoura Sobral Pinto. O que faz uma pessoa ter uma reação tão intensa 20 anos depois do fato que ela está narrando? Né? Tão intensa, tão indignada, tão extraordinariamente indignada. É porque algo muito extraordinário move essa pessoa.
Algo muito especial move esse homem. E aí eu entendi que é a fé dele, né? A fé do Sobral Pinto é algo que é muito maior do que a fé religiosa do Sobral Pinto. A fé religiosa do Sobral Pinto é um pedaço apenas da fé do homem Sobral Pinto, né? Sobral Pinto era um homem de fé na vida, na verdade das coisas, né? Um homem de fé na virtude, né? No que é certo. Qual é a importância da fé na sua vida? A fé é tudo. Tudo na minha vida decorre da fé. Tudo aquilo que a fé diz que eu devo fazer, eu procuro fazer. Não faço porque eu seria santo. Se eu conseguisse realizar tudo aquilo que a fé manda, eu seria santo, e eu estou longe de ser santo, muito longe, a consciência me acusa terrivelmente. Mas ela me impede de fazer uma porção de coisas, que as tentações são permanentes, são constantes. Um homem como eu tem tentações de toda espécie, desde as mulheres até os negocistas. Então, o senhor diria que vem da sua fé essa sua força incrível de lutar pela justiça? Exclusivamente da minha fé. A energia que eu tenho, a coragem que eu tenho, a disposição que eu tenho, todas as manifestações que saem do meu ser, saem da minha cabeça, saem das minhas palavras, tudo isso é consequência direta da minha fé. O Sobral Pinto era um homem de espírito público, né? Espírito público é você transformar, né, os valores civilizatórios em valores pessoais, tá certo? Por que o Sobral Pinto foi um homem que, por exemplo, abriu mão de enriquecer, né? Poderia ter enriquecido, né, com o seu trabalho, né? Por que Sobral Pinto nunca fez concessões, né? Eu não sei, mas não tenho notícia, né, nas conversas familiares e tal, de que ele fosse, no final da vida, um homem arrependido por não ter mais meios, por não viver mais confortavelmente, né? Não há nenhum sinal de ressaca, de arrependimento e tal. Por quê? Porque ele estava milionário no seu íntimo, tá certo? Cada vez que ele obedecia a convicção dele, né, ele ganhava 1 milhão. A certa altura da vida, Sobral Pinto começou a ser comparado com Dom Quixote. Ganhou até um troféu com a imagem do personagem. Bom, ele era um bravo romântico, com certeza, mas me incomoda um pouco essa analogia. As pessoas achavam tão extraordinário um homem de coragem e princípios que parecia fábula. Mas Sobral foi um homem real, e tudo que já foi real continua sendo possível. O senhor gostaria de dar alguma mensagem para os jovens, para o brasileiro de um modo geral? Pois não, eu acho que eu sou talvez uma das poucas pessoas que tem para os jovens uma verdadeira mensagem, que é a seguinte: eu conheci um mundo organizado juridicamente. Após a Primeira Guerra Mundial, tudo isso se alterou, a violência entrou no mundo. Um mundo onde o direito não mais funcionava, onde não havia mais nenhum respeito pela lei. O que mandava era a força. Então os moços de hoje estão neste clima. Eles acham que a força, que a violência é que comanda. Não! Isto é uma transição funesta, perigosa. Eles devem lutar para que se volte àquela concepção anterior à Primeira Guerra Mundial, em que o direito
é que realmente geria e governava a atividade do homem na vida privada, na vida pública, nas empresas, em toda parte. O direito era uma realidade, ninguém ousava desrespeitá-lo. Então, essa é a mensagem. Eu conheci este mundo. Se ele existiu, ele pode voltar a existir. Então, aí que eu digo aos moços, trabalhem não com violência, trabalhem através da palavra, do raciocínio, do argumento, no sentido de convencer a todos que devem realmente organizar o seu país dentro de uma organização jurídica perfeita, em que os três poderes funcionem livremente e respeitando mutuamente. Essa é a mensagem que eu dou aos moços de hoje. Sobral Pinto deve ter deixado alguns herdeiros, porque nada morre. Então aproveito a oportunidade, se aparecer algum descendente espiritual de Sobral Pinto, que apareça, porque nós estamos precisando muito de gente como ele. É o que eu podia dizer. Aqui no lançamento do disco do João Nogueira, uma figura singular, a do jurista Sobral Pinto. Doutor Sobral, como o senhor está se sentindo como tema de uma música que vai ser tão popular e o povo todo vai cantar? Vovô Sobral. Eu me sinto preocupado, porque a música é tão bela, ela é tão atraente, é que o povo vai querer ouvi-la. E ouvindo-a, vai encontrar nela conceitos que me atribuem qualidades e virtudes que eu não possuo. Bom, eu participando do comício pelas eleições diretas na Cinelândia, tive a grande emoção de ouvir o doutor Sobral Pinto pronunciar o primeiro artigo da Constituição, e eu confesso, como homem já dos 40 anos, não sabia o primeiro artigo da Constituição brasileira, que eu acho que todo brasileiro devia saber desde os 4 anos. E me emocionou muito ver a figura dele levantar aquela multidão, falando coisas que o povo brasileiro precisava saber e precisa saber. O senhor também, no teatro, está sendo homenageado com um texto do Milor Fernandes, né? Ajude o doutor Sobral a combater o mal. Como é que o senhor se sente assim? O senhor está sendo meio uma musa do verão aí de 85? Como é que é? Minha filha, eu não sei o que dizer. Eu não sei como explicar todas estas homenagens. O vovô Sobral falou que o voto direto é um anseio do trabalhador, que isso é um direito que exige cada cidadão, a escolha do novo chefe da nação. E o vovô Sobral falou que o bravo soldado vai ver o seu real valor, agindo pelo bem do povo em sua proteção, assim como reza a Constituição. Vovô Sobral, para quem não conhece, é um grande homem, tornou-se jurista de renome, patrono de todo o tribunal. Vovô Sobral, do alto dos seus 90 anos, reclama por direitos humanos nas praças de cada capital. Pagou geral, ele hoje é a razão que guia o povo, pois sendo mais velho hoje é o mais novo, herói da justiça nacional. Como eu gosto do vovô Sobral.